Lula literalmente está em pânico por um simples motivo. Sabe qual é o motivo? O Trump quer classificar os meninos do Lula, os meninos de Paim, PCC e CV, como grupos terroristas. Aí Paim entra em pânico, porque não podem, porque tem ligações com altas empresas, e se classificar como terroristas, essas empresas, que também são de muitos chegados do Paim Lula, não pode fazer negócio com os Estados Unidos. Sacou a moral da história? Então Lula está desesperado, tentando falar com o Trump de tudo quanto é jeito para, ô Trump, não faça isso não. Se tu fizer isso, vai estragar os negócios dos meus coleguinhas aqui, tá ligado? Esse é o Lula, o cara que ama um bandido a ponto de querer negociar com um outro presidente para não taxar esses caras como criminosos. Presta atenção nessa reportagem aqui. O Brasil, o governo brasileiro, nos bastidores, diz que seria um desrespeito à soberania nacional caso os Estados Unidos decidissem atuar contra o PCC e contra o Comando Vermelho, mesmo já não sendo novidade que essas facções têm braços fora do Brasil. E o governo brasileiro tenta mostrar para o governo norte-americano que dá conta do recado, que muitas das vezes vai precisar da cooperação dos Estados Unidos, mas designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, isso vai abrir margem para, por exemplo, um ataque militar norte-americano em território brasileiro. E o Brasil tem como exemplo o que aconteceu na Colômbia, por exemplo, na costa da Colômbia e em países vizinhos. Porque se isso acontecer, se de fato o PCC e o Comando Vermelho for designado como organização terrorista internacional, elas vão se juntar a um grupo que tem como, por exemplo, no México, o Cartel do Sinaloa, o Cartel Jalisco Nova Geração, na Colômbia tem o Clã do Golfo, no Haiti o G9 e Família, no Equador os Los Choneros, e as fontes ligadas ao governo norte-americano que atuam aqui no Brasil dizem que esse processo para reconhecer o PCC e o Comando Vermelho dessa maneira já está bem adiantado, está sendo tocado pelo secretário de governo Marco Rubio, que Marco Rubio sofre pressão, inclusive de países aqui da região, como a Argentina, para tocar, de fato, isso e levar ao Congresso norte-americano, que seria a próxima e última etapa. E, enquanto isso, o governo já vai tentando evitar que isso aconteça, através do diálogo. Cara, o problema do Lula é o seguinte: se isso acontecer, ele sabe que no fritar dos ovos vai chegar nele, vai chegar nos comparsas, vai chegar nas empresas dos amigos do Lula que faz negócio com esses grupos. E essas empresas não vai poder fazer negócio com qualquer empresa dos Estados Unidos, com nenhuma. Você entendeu? Então, essa é a preocupação do Lula. Lula não está preocupado com a classificação em si desses grupos como terrorista. Não, ele está preocupado com os efeitos que vai causar com os amiguinhos. Essa é a real preocupação do Lula. Só que isso vai acontecer. Agora o Lula falar que dá conta, cara, o PCC, Comando Vermelho, está tomando conta de tudo, porque um tempo atrás era só nas capitais, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Hoje não. Qualquer cidadezinha de 5, 10, 15, 20 mil habitantes tem PCC e tem Comando Vermelho, fazendo todas as barbaridades possíveis. Como que dá conta? Em parceria com os governos. Como que dá conta em parceria com os governos, sendo que quando os governos vai lá e ceifa alguns, manda pro escambau, aí vem um monte de gente falar que não pode fazer. Como que vai dar conta? Não dá conta, meu amigo. Se desse conta, não chegaria onde chegou. E esses grupos, eles já não estão só no Brasil. Está lastrado já em toda a América Latina, já indo para os Estados Unidos e outros países. Então essa que é a questão. Ele está ramificando geral, para tudo quanto é lugar. E quando começa assim, meu amigo, a única solução é cortar lá dentro do buraco, cortar na raiz, no pé, porque não tem mais o que fazer. Não adianta ficar fazendo uma apreensão aqui, outra apreensão. Não, isso não resolve mais. Isso não resolve. A única coisa que resolve com esses caras são o extermínio em massa. É exterminar, não tem outra saída. Não tem remédio doce. Isso aí tem que ser remédio amargo. E esse governo brasileiro, e também 99% dos governadores, não consegue, não dá conta.
Essa é que é a verdade, não consegue. Por isso que cada vez mais, tanto o PCC, o Comando Vermelho, cresce cada vez mais. Isso nós estamos falando só desses dois, que são os maiores, mas tem dezenas, centenas de outras facções espalhadas no interior do Brasil que está nesse mesmo caminho. E se não der um jeito, parceiro, se não der um jeito, daqui uns anos, isso aqui vai virar México, isso aqui vai virar Colômbia. Eu falo no quesito de terrorismo, no quesito dessas grandes milícias. Olha lá o que é na Colômbia, olha o que é no México. Por quê? Aconteceu a mesma coisa que anos e anos e anos os governos não deram conta, não combatiam como deveria combater e chegou naquele ponto lá.